De volta com Dito e Feito ao vivo em cores para todo o Brasil e América do Sul pela Rede América TV, a TV da família. 3h14 desta tarde, você participa do nosso programa através das nossas redes sociais. Programa Dito e Feito. Programa Dito e Feito no Instagram, no Facebook e também lá no YouTube. E também pelo nosso WhatsApp. 0 operadora 11 98384 1466. É com muito prazer que pela primeira vez eu recebo em nosso programa o cirurgião plástico, Dr. Walter Matsumoto. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Fábio, boa tarde. Eu que agradeço o convite. Agradeço. Quantos anos o doutor já é cirurgião plástico? Cirurgião plástico há 13 anos. 13 anos. Sim. E médico já há 20? Médico esse ano eu completo 20 anos. Parabéns, parabéns. Obrigado. E o doutor se especializou em cirurgia plástica, tanto corretiva e também estética? Estética, sim. Eu faço os dois ramos, tanto cirurgias reparadoras como cirurgias estéticas, e muitas vezes o limite entre elas não é muito bem definido. Perfeito. E como que a gente pode definir esse limite? Porque tem muita gente que confunde, né? Acha que o doutor vai falar só de estética. Não, o doutor está falando de cirurgia estética corretiva, né? Que a gente pode reparar algum problema que a gente tenha. E também uma questão até de harmonizar, mesmo através da cirurgia. Sim, então a gente não trabalha só com cirurgia estética. E muitas vezes, para algumas pacientes, por exemplo, pacientes com câncer de mama, a gente usa muito técnicas de cirurgia estética, né, para deixar o resultado de uma reconstrução para uma paciente com câncer ainda melhor. Sem dúvida. E isso é muito comum, né, doutora? A gente tem percebido nos últimos 15 anos que a busca pela cirurgia, pela prótese mamária, ela tem acontecido não só por uma questão de harmonizar ali a mama da mulher, mas por uma questão até corretiva, por conta de um câncer e assim por diante. Sim, sim. As procuras por cirurgias da mama, sejam mamoplastias estéticas, mamoplastias redutoras, ou de aumento, tem aumentado bastante nos últimos anos. O que a gente tem visto também é que o número de casos de câncer de mama, principalmente em mulheres jovens, também tem crescido bastante. Quando a gente fala a respeito de mulheres 40 a mais, quais são os procedimentos cirúrgicos mais buscados hoje por elas em consultório? Então, a partir dessa faixa de idade de 40 anos, as mulheres começam a buscar muito, não só cirurgias de contorno corporal, como abdominoplastia, mamoplastia, lipoaspiração de alta definição, mas elas também já começam a buscar procedimentos para flacidez no rosto, Sim. Como um facelift ou uma plástica de pálpebras, que é a blefaroplastia. Esses procedimentos não são estéticos, Marcos, é cirúrgicos. Por gentileza, corrige aí, eu passei para o nosso diretor. Quando a gente fala a respeito também dessa questão da cirurgia plástica, muitas pessoas acham que é só ir lá no médico e vai fazer uma correção ou vai fazer aquela modelagem do corpo perfeito. E não é bem assim, não é isso, doutor? Existe a anamnese, que a gente termina vendo se há possibilidade de corrigir, por exemplo, através de uma abdominoplastia e assim por diante. Exatamente. Essa preparação para a cirurgia é muito importante, né? Então, geralmente, para uma cirurgia estética, a paciente passa comigo 2 a 3 vezes antes da cirurgia. São 2 ou 3 consultas para entender exatamente qual que é a queixa dessa paciente, onde ela quer chegar, para ver se a expectativa dela realmente é factível, se é possível, e também para a paciente entender todos os benefícios e os riscos de cada cirurgia. Doutor Walter, quando a gente fala também a respeito dessas cirurgias, né, que muitas pessoas terminam indo para um caminho que às vezes é um caminho do mais barato. Então a pessoa termina indo para a aplicação da toxina botulínica, vai para o ácido hialurônico, às vezes termina fazendo em lugares que não tem nem a pessoa não tem nem informação e termina danificando. Como que o doutor enxerga isso quando chega no seu consultório? O doutor fala, olha, esse caso aqui vai demorar um pouco para corrigir, pegar um trabalho de uma pessoa que não se estudou como o senhor, né, para ser um cirurgião plástico, e pegar um caso que é de estética, um caso que foi feito, digamos assim, vou falar de uma maneira bem esdrúxula, mas como se fosse no açougue, e aí chega para o doutor, olha, eu preciso corrigir isso, eu preciso corrigir a minha pálpebra, porque eu fiz com uma pessoa que, sabe, não tinha a formação que o doutor tem e que termina ainda se especializando cada vez mais. Sim, são praticamente pelo menos 11 anos de formação, e esses casos, essas reoperações ou correções de complicações, geralmente são desafiadores, né? São casos mais difíceis de você conseguir um resultado muito bom, até do que um caso virgem,
né? E às vezes eles demandam mais de uma cirurgia, mais de uma técnica, né? Então, e nem sempre a gente consegue, nesses casos, atingir, né, o objetivo que a paciente quer. Hoje eu falei agora há pouco sobre a abdominoplastia, falei sobre os seios, né? Porque é natural que com o passar do tempo as mamas terminem ficando mais caídas e assim por diante, até por uma questão da amamentação. O que as pacientes buscam mais de fato, principalmente quando a gente vai falar de gestantes, né? Pós-gestantes, pós a gestação. Tá? Então, essa idade de 40 anos, a gente acaba pegando muitos pacientes que já têm ou já tiveram uma ou mais gestações que provocam várias alterações no corpo, né? Não só de flacidez do abdômen, flacidez da mama, ou aquela diástase, que é aquela separação do músculo, acúmulos de gordura localizada. Então, geralmente, para essas pacientes, né, a gente tem vários procedimentos que podem melhorar ou corrigir essas alterações que elas sofreram durante a gestação, que é um período bem especial, e que incluem desde plástica de abdômen, lipoaspiração, mamoplastia para corrigir a flacidez, mamoplastia com prótese para dar uma projeção melhor, um formato melhor para a mama. E para muitos pacientes, a gente acaba fazendo um conjunto de procedimentos que hoje a gente chama de mummy makeover, né? Olha, que a gente, numa única cirurgia, a gente consegue pegar e já resolver vários aspectos. Sim, sim. Bacana. E outra coisa, são procedimentos... O que tem de mais novo hoje dentro da cirurgia plástica, principalmente para essas correções? O que a gente tem? A gente tem drogas que terminam amenizando ainda mais o pós-cirúrgico ou não? Em termos de analgesia, para controlar a dor, né, a gente não tem grandes novidades. O que a gente tem de novidades são equipamentos e tecnologias para flacidez, né? Olha. Então, quando a paciente não tem um grau de flacidez tão grande, por exemplo, a ponto de precisar de uma abdominoplastia, né, nós podemos indicar alguns equipamentos como jato de plasma, ou um laser, ou radiofrequência, para tratar, ainda que parcialmente, a flacidez da pele, né? Esses equipamentos eles não têm o mesmo poder de tratamento de flacidez que uma plástica de abdômen, né? Mas é o que a gente tem hoje de mais poderoso para tratamento de flacidez que não seja a retirada de pele. Perfeito. Hoje o jato de plasma ele é o queridinho mesmo? Porque a gente vê ele atuando em várias áreas. É um dos queridinhos, né? Sim, na minha opinião, não é a melhor opção para todas as áreas do corpo, sim, mas para algumas áreas do corpo, realmente ele tem se mostrado bem útil, com resultados muito bons. Perfeito. Tem perguntas dos nossos telespectadores, 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Boa tarde, doutor. Tenho 45 anos e sempre tive vontade de fazer algum procedimento estético, mas tenho medo. Existe um risco maior para mulheres acima de 40? Quem pergunta é Marlene Barros, de Teresina, Piauí. Para essa faixa etária, desde que a mulher não tenha problemas de saúde não controlados, desde que os exames pré-operatórios venham normais, o risco não é maior. É uma faixa etária, né, onde fazer a cirurgia ainda é bem tranquilo, é bem seguro, desde que dentro daquelas condições ideais, num hospital bom, com bons profissionais, né? Então, a faixa etária, essa faixa etária de 40 anos, ainda é bem seguro para fazer cirurgia. Doutor Ricardo, qual a sua recomendação para quem está nos assistindo que de repente procura e quer fazer uma cirurgia plástica de correção, né? Ela tem que entrar no Conselho Regional de Medicina, o que ela tem que fazer para ela se prevenir? Porque eu tive um caso, inclusive, de uma amiga que é advogada, que ela queria muito fazer uma cirurgia, diminuir a circunferência abdominal dela, queria emagrecer a todo custo, e eu falei para ela, não adianta fazer assim, porque não é assim que funciona. Tem que, inclusive, fazer toda uma anamnese para deixar tudo, para ver se você tem condições, inclusive física, para essa cirurgia. Falei tudo isso para ela, tenho amigos de testemunha, passado-se algum tempo, num grande telejornal de domingo, passou o médico que fez a cirurgia dela preso, porque tinha feito vários procedimentos, e essa minha amiga tinha feito, e ela até hoje ela está se recuperando, porque quase ficou numa cadeira de rodas. Nossa. E aí eu falo com propriedade, porque eu sei a importância de ter um médico cirurgião que não está brincando de aplicar toxina botulínica, que nem tem muita gente por aí que não tem nem informação de nada e sai aplicando. Eu acho que é importante a gente fazer esse alerta para quem está nos assistindo. Sim, com certeza. O paciente ele pode buscar no site do CRM,
do Conselho Regional de Medicina, para ver se o médico realmente está habilitado, e também ele pode buscar o nome desse médico no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Que bacana. Para ver se é um médico realmente com especialização em cirurgia plástica. Perfeito. 0 operadora 11 98384 1466. Vamos com mais uma pergunta na tela. Me incomodo muito com minhas rugas. Quero mudar, mas não sei qual procedimento fazer. Teria alguma dica de qual é melhor e menos invasivo? Quem pergunta é Eliane Barbosa, de Rolândia, Paraná. O tipo de procedimento vai depender do tipo de ruga que essa paciente tem, né? A gente tem rugas que são causadas por flacidez de pele e rugas que são causadas por contração da musculatura. Sim. Né? Essas rugas que são causadas por contração da musculatura são melhor tratadas por Botox. Agora, se a paciente já tem uma flacidez mais avançada e essas rugas por flacidez, né, o melhor procedimento é o facelift ou ritidoplastia. Né? Facelift ou ritidoplastia é uma cirurgia, então é mais invasivo do que o Botox, mas trata coisas que o Botox não trata. Sim. Por outro lado, Botox, laser vão tratar coisas que a cirurgia não trata. Então, na verdade, são procedimentos complementares. Tá? O menos invasivo seria o Botox, mas ele não vai atuar sobre a flacidez da pele. E ele tem um prazo de validade, diferentemente da cirurgia. A cirurgia ela vai melhorar o paciente naquele momento, ela tem uma duração de vários anos, mas ela também não vai interromper o processo natural de envelhecimento. Né? Sim. Então, embora ela seja permanente, né, com o processo de envelhecimento normal, o que a gente espera é que essa cirurgia de facelift ou ritidoplastia dure pelo menos 12 a 15 anos. Perfeito. Por exemplo, eu tenho aqui essa marca profunda. Já fiz 2 vezes aplicação de toxina botulínica, mas percebo que é só momentâneo. Sim. Já tem que fazer o que aqui, doutor? Ou continua na toxina? Olhando a olho, a grosso modo. Acho que continua na toxina porque esse é um exemplo de ruga de expressão causado por contração da musculatura. Ou seja, porque eu fiquei a vida inteira sem usar óculos. Então eu ficava Exatamente. assim. Né? E aí eu terminei usando óculos de 2 anos para cá, que eu sinto a necessidade de usar diariamente. Eu também. Então, aí eu sinto a necessidade de usar. Por conta disso que eu estou usando óculos, porque quem pega os meus programas antigos vai ver que dificilmente eu usava, mas hoje eu não consigo mais ficar sem um óculos, principalmente para fazer televisão, porque tem que ler um monte de coisa, tem que ver tudo que está acontecendo e sem o óculos não dá. Então, o ideal é, por enquanto, continuar com a toxina. Continuar com a toxina, porque a cirurgia, o facelift, ela não vai melhorar esse tipo de ruga. Sim, perfeito. 0 operadora 11 98384 1466. Vamos a mais uma pergunta na tela. Olá, doutor. Coloquei prótese quando tinha 25 anos, porém estou com 49 e a forma como está me incomoda bastante. É normal que isso aconteça? Quem pergunta é a Marlene Mendes, de Boa Vista, Roraima. Agora, Marlene, você não falou que tipo de prótese você colocou, né? Sim. Que tem vários tipos de prótese. Tem vários tipos de prótese. E para esse tempo de pós-operatório que ela tem, que já são aí vários anos, é normal que a mama tenha uma alteração de forma. Não só por flacidez da própria mama, mas por alteração da forma da prótese. O que a paciente precisa saber, e ela consegue ver isso com um exame de imagem simples, como ultrassom, se ela não tem um tipo de alteração da prótese que demande uma retirada, ou uma troca, como uma ruptura do implante ou uma contratura capsular. Perfeito. Então, a mama também, qualquer tipo de prótese, ela tem prazo de validade. A mama vai mudando a forma, mas a prótese em si, os implantes modernos, né, e desde que não tenham sofrido nenhum tipo de recall, eles não têm data de validade pré-definida. Né? Desde que a paciente não tenha contratura capsular e nem tenha ruptura desse implante, ela não precisa trocar esse implante para o resto da vida. Maravilha. 0 operadora 11 98384 1466. Vamos a mais uma pergunta na tela. Os cuidados do pós-cirúrgico após os 40 anos é maior? Cicatrização é mais difícil? Quem pergunta é Amanda Lima, de Porto Velho, Roraima. Os cuidados nessa idade ainda não são necessariamente maiores. Né? Os cuidados vão depender muito do tipo de cirurgia, se é uma cirurgia maior, uma cirurgia menor. Né? E a cicatrização nessa idade ainda é muito boa. Né? Nós vamos começar a ver alguma alteração, algum problema de cicatrização
quando as pacientes têm ou algum problema de saúde crônico não controlado, como diabetes, né? Ou após os 70 ou mais anos. Perfeito. Doutor, eu queria que o senhor deixasse as suas recomendações, tanto para quem foi gestante e está agora se cuidando, e para aquela pessoa que ainda tem uma grande necessidade dentro dela de fazer uma cirurgia. Suas recomendações aqui na câmera 3. As principais recomendações, né, a cirurgia plástica é um trabalho em conjunto. Ela depende do médico e depende da paciente. Antes da cirurgia, né, para ela obter o melhor resultado possível, vi uma série de alterações que devem partir da paciente, como ela deve ter uma dieta adequada, uma rotina de treinos adequado e chegar para a cirurgia o mais próximo possível do peso ideal, né? Isso é o melhor tipo de preparação para a cirurgia. Maravilha. Quero agradecer demais a presença do Dr. Walter Matsumoto, que é cirurgião plástico e hoje falou em nosso programa sobre procedimentos cirúrgicos para mulheres 40 a mais e também sobre o corpo feminino após a gestação. Ele certamente voltará ao nosso programa para conhecer um pouco mais do trabalho dele. É só você seguir também lá no Instagram através do Dr. Walter Matsumoto, Dr. Walter Matsumoto, e tem o site waltermatsumoto.com.br. waltermatsumoto.com.br. Doutor, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Gostei bastante da sua clareza nas suas colocações. Obrigado, foi um prazer estar aqui. Agora vai comer na cozinha de apoio um camarãozinho na tapioca. Eu vi, estava ótimo, parecia ótimo. Com certeza, vai provar. Obrigado mesmo, até breve. Obrigado, até breve. Nós vamos para um rápido intervalo, na volta tem mais de ter feito. Até já.